Hoje nós vamos falar sobre a hiperglicemia, diabetes e pré-diabetes. A hiperglicemia são altos níveis de glicose no sangue ou açúcar no sangue devido à insuficiência de insulina ou à má absorção desse hormônio, devido provavelmente ao diabetes. Essa insuficiência ou má absorção da insulina faz com que aumenta, a glicose ou o açúcar do sangue, porque nós não vamos conseguir quebrar essas moléculas que nós ingerimos de glicose ou de açúcar ou de carboidrato que nós consumimos na nossa alimentação no dia a dia. A pré-diabetes acontece quando nós não conseguimos, metabolizar essa glicose consumida. E os níveis de glicemia de jejum de uma pessoa com pré-diabetes será de 100 a 125 miligramas por decilitro, enquanto uma pessoa que está com um estado normal, não tem pré-diabetes ou diabetes, ela vai estar com a glicemia de jejum entre 70 a 100 miligramas por decilitro. A diabetes é uma doença crônica, silenciosa normalmente, que é caracterizada por uma glicemia de jejum entre 126 a 200 miligramas por decilitro. A diabetes se caracteriza por uma hiperglicemia constante, não vai ser como a pré-diabetes, que tem uma glicemia de jejum menor, como nós já falamos, e a diabetes vai se caracterizar por uma glicemia ainda maior, de 126 a 200. E aí, provavelmente, se inicia os sintomas. Quais são eles? Primeiro, os 4 P's é a poliúria, que é o excesso de urina. Então, a pessoa vai começar a urinar muito na tentativa de excretar essa glicose consumida em excesso. Então, ela vai perder muita glicose, vai perder muita água do seu organismo. Polifagia, que é uma fome excessiva devido a essa excreção aumentada da glicose, a pessoa vai começar a sentir mais fome. Polidipsia, devido à perda de água, ela também vai sentir mais sede. E a perda involuntária de peso, devido a todo esse processo na tentativa de excretar esse excesso de glicose no seu organismo. Outros sintomas da hiperglicemia: dores, fraquezas, fadiga, dormência nas pernas, dificuldade na cicatrização, entre outros. Então, esses são os sintomas, de um modo geral, da diabetes, da pré-diabetes, que a hiperglicemia se caracteriza nessas duas fases, mas principalmente na diabetes, entre a glicemia de jejum de 160 a 180 ou até acima de 180. Para o diagnóstico da diabetes, nós temos a hemoglobina glicada e um exame de glicemia aleatória, que pode ser realizado em qualquer momento durante o dia. E esses níveis de glicose realizados nesse exame de glicemia aleatória vai estar acima de 200 miligramas por decilitro. Então, a diabetes pode causar desmaios, levando a pessoa ao hospital para ir descobrir, o diagnóstico, fazer o diagnóstico de diabetes. A pré-diabetes e a diabetes são doenças crônicas silenciosas. A pré-diabetes, ela pode ser revertida por uma boa alimentação. Você se lembra que eu falei que os níveis de pré-diabetes da glicemia de jejum fica entre 120 a 125 miligramas por decilitro. Então, normalmente não se tem sintomas. Pode acontecer uma alta de glicemia durante essa pré-diabetes? Pode, mas logo ela pode se estabilizar, então a pessoa muitas vezes nem se preocupa, não vai a um médico, não vai a um hospital e fica com essa pré-diabetes durante muitos anos. A diabetes também é uma doença silenciosa e a pessoa pode ficar com esses níveis de glicemia de 126 até 160 durante muito tempo sem sintomas, até que se iniciam os sintomas com a glicemia de jejum entre 160 a 180 ou ainda maiores que isso. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 13 milhões de pessoas no Brasil têm o diagnóstico de diabetes. Então, isso representa 6,9% da população brasileira. Na pré-diabetes, a alimentação tem um papel fundamental, porque diante de uma mudança na alimentação, diminuição no consumo de carboidratos, equilíbrio de todos os nutrientes, macronutrientes,
nós podemos reverter essa pré-diabetes. E esse quadro se anula na vida da pessoa e a pessoa consegue ter uma vida totalmente normal depois dessa mudança. Para o tratamento do diabetes, acreditou-se muito tempo em uma restrição alimentar severa. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório achando que não podem comer beterraba, por exemplo. Mas depois de um estudo realizado em 1993, chegou-se à conclusão que não tem uma necessidade de restringir totalmente os carboidratos, nem mesmo a sacarose, que é o açúcar da alimentação. Desde que nós, durante um dia alimentar, por exemplo, nós consigamos fazer um equilíbrio nutricional entre os macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas, lipídios. Então, durante esse tratamento da doença crônica diabetes, nós não precisamos restringir nenhum alimento, tirar, proibir nenhum alimento, mas nós precisamos equilibrar os macronutrientes. É claro que a pessoa não vai conseguir todos os dias comer um pedaço de torta ou um chocolate todos os dias, sendo que nós controlamos toda a alimentação dela durante o dia para chegar a uma alimentação equilibrada no final desse dia, para não causar picos de hiperglicemia e complicações ou sintomas que não são desejáveis. Então fica a dica: todos os anos você deve pedir para o médico para que passe para você um exame de glicemia de jejum, para você verificar como estão os níveis de glicose no sangue. Se você não tiver a possibilidade de fazer esse exame, pelo menos procure uma farmácia durante o período da manhã, antes de se alimentar, tendo feito um período de jejum de 8 horas, e faça aquele exame da picadinha no dedo. Pelo menos vai te auxiliar, né, a ficar mais um tempo esperando para fazer essa glicemia de jejum, ou procurar um médico. Se der alterado, der acima de 100, 125, você deve procurar imediatamente um posto médico ou um laboratório para fazer esse exame de glicemia de jejum, que é mais preciso. Então, a diabetes é uma doença crônica, silenciosa e genética. Você que tem um familiar, avó, pai, mãe, que apresenta ou apresentou a doença, procure um médico quanto antes para fazer esses exames, de preferência anualmente.